Boa noite, sou Eduardo Kaiser, aluno de Arquitetura e Organização de Computadores. Hoje eu vim apresentar o meu projeto de pipeline. Eu fiz ele em Python, eu fiz ele de um jeito simples, com interrupção e sem interrupção. E vamos lá, eu vou falar um pouco do meu código e no final eu mostro a execução dele. Eu fiz usando a biblioteca de interface gráfica tkinter do Python, tá? Primeiro utilizei uma função para definir o tamanho da tela. Aqui eu estou definindo o tamanho das colunas e das linhas, né? Eu usei 14 colunas e 9 linhas. E aqui eu tenho uma função para resetar tudo, né? No caso, depois que eu printar toda a execução do pipeline, eu tenho um botão para resetar todo o processo e poder começar de novo. Aqui eu defini eu fiz duas funções, né? Uma para iniciar o pipeline sem interrupção e outra função para iniciar com interrupção, né? E só que aqui eu deixei a interrupção fixa, né? Eu marquei as coordenadas da matriz e todas essas que estão marcadas aqui vão ficar brancas no caso, né? Foi essa a lógica que eu utilizei. Mas enfim. Para utilizar sem interrupção, eu usei um if para definir as colunas com a cor vermelha, com o nome phi, uma label de cor amarela com d, pink com co, orange com fo, cinza com gray e azul com wo. Não fiz igual tava, não fiz as mesmas cores que estava no livro. Eu preferi diferenciar um pouco as cores, tá? Bom, e aqui eu tenho a função que inicia sem interrupção, né? Um if para limitar para definir um limite de colunas e um limite de linhas, né? Definindo a coluna, essa ela atual como branca se estiver nas coordenadas específicas, né? Ou seja, todas essas coordenadas aqui ficarão brancas usando esse if. E o resto vai ser printado normalmente, né? Eu usei a mesma lógica aqui de cima para pintar as colunas e as linhas. Aqui é a parte da função, ele chama a função novamente, né? Uma função recursiva. Ele chama a função para a próxima célula na mesma coluna. E aqui ele já puxa para a próxima coluna. Bom, aqui já começa o código, que ele cria a janela principal usando a biblioteca. E aqui está o nome que vai ficar aparecendo lá em cima na hora de executar o código. Comando para centralizar a tela. E aqui é para criar label. Bom, aqui cria a matriz de labels para preencher o grid e armazena tudo em uma lista. Bom, aqui temos a lógica. É como se fosse uma matriz mesmo de for i e um for j, né? O i para o número de linhas e o j para o número de colunas. Aqui é para criar os botões para começar o código, né? Quando tiver a janelinha, vai estar mostrando o botão de interrupção, sem interrupção. E aqui o botão de resetar. Certo, agora eu vou iniciar o código para demonstrar. Vamos cortar a tela. Beleza. Vamos primeiro sem interrupção. Certo, botão de reset. E agora com interrupção.
certo? Essa foi a execução do código. E agora gostaria de dar uns adendos que como eu ainda não conhecia muito bem a linguagem Python, eu não consegui fazer essa parte de interrupção ser aleatória. Então, a parte que eu fiz de aleatório, não conseguia definir isso aqui, cadê? Isso aqui como uma parte aleatória. Tipo, no tempo aleatório para iniciar a interrupção. Eu consegui fazer só do jeito fixo. Porque é uma linguagem nova, eu não tenho muita experiência com ela ainda. Mas acredito que por ser uma nova linguagem e o tanto de tempo que eu demorei para fazer, eu acho que ficou tipo bem apresentável. E sobre o trabalho, achei que foi assim como o professor disse, de ser um novo desafio pra gente, foi legal fazer esse trabalho, aprender uma linguagem nova, pelo menos o começo. Obrigado, professor, boa noite e até mais.